Olá pessoal, eu sou Marcelo Show, eu falo de Fortaleza, Ceará, hoje 18 de agosto de 2020. Esse é o canal Direito e Política com Marcelo Show. Os nossos vídeos estão sendo retransmitidos pela TV 247, pelo Canal do Saber, pela TV do Habilidoso. Portanto, se inscreve no nosso canal, se inscreve no Canal do Saber, se inscreve na TV do Habilidoso e assina a TV 247, que está aí em busca de alcançar 1 milhão de assinantes, o que é a garantia para divulgação de boa notícia, de notícia com credibilidade por todo o país. Vocês sabem muito bem que fundamentalistas religiosos insistem em condenar a atitude do Hospital de Pernambuco, que realizou a interrupção da gravidez naquela criança de 10 anos do Espírito Santo, que desde os 6 anos de idade vinha sendo abusada sexualmente pelo seu tio. Fundamentalistas religiosos que continuam acusando a família de ter cometido um crime e acusando a própria vítima, uma criança de 10 anos, de, por exemplo, coisas que eu li na internet, ser uma assassina por ter tirado a vida de um milagre de Deus. Eu não posso deixar de me indignar com esses psicopatas fundamentalistas. Honestamente, eu não sei como é que essas pessoas são tão sem amor no coração. Como é que essas pessoas podem ser tão más. A interrupção de uma gravidez numa criança de 10 anos não é uma faculdade, é uma obrigação. É uma obrigação. Qualquer pessoa sabe que uma criança de 10 anos não tem condições biológicas de suportar uma gestação. Não tem condições emocionais para entender o que se passa. Considerando que uma criança dessa chegasse com vida ao final da gestação, que não chegaria porque corre um altíssimo risco. Considerando que o feto sobrevivesse, porque não sobreviveria, porque a gestação da criança de 10 anos seria de altíssimo risco, considerando que sobrevivesse, que tipo de pai essa criança teria? Esses fundamentalistas religiosos percebem que uma criança de 10 anos não pode ser mãe porque não tem idade para ser mãe? Será que eles não percebem que um suposto pai, neste caso, seria um estuprador? Portanto, não deveria ser pai, não pode ser pai? Não só um estuprador, mas um pedófilo, abusador sexual da própria mãe do feto, que tem 10 anos e que correu risco durante toda a gravidez? Será que essas pessoas não percebem que isso é um absurdo? Eu acho o seguinte, se fosse a filha de alguém de classe média alta e rico, essa discussão sequer estaria na internet. Porque todo o procedimento teria sido feito da forma mais discreta possível, sigilosa, para preservar as intimidades que estão envolvidas, para preservar as questões emocionais que estão envolvidas. O problema é que a classe média alta e a classe alta do Brasil adora empinar o dedo para o pobre, só que não pensa 2 vezes antes de fazer as coisas que condenam nos pobres. Como diz o médico de Pernambuco que realizou o procedimento, o Brasil é o país da hipocrisia. Essa criança de 10 anos, ela não praticou ato de prazer, ela foi estuprada. Ela foi estuprada depois de ter amargado 4 anos de abuso sexual, de violência sexual. Não há o que discutir na interrupção da gravidez, numa situação dessa. Isso sequer poderia ser cogitado e foi transformado
numa disputa política. Que tipo de país permite que aconteça uma coisa dessas? O artigo 128.2 do Código Penal prevê o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, no caso de uma gravidez que porte no risco para a mãe. E nesse caso, aconteceram as duas coisas, com o agravante de ser uma criança de 10 anos. O Código Penal é de 1940. Há 80 anos há essa convicção no Brasil. E agora esses charlatões resolvem retroceder em marcos civilizatórios, que é uma questão de dignidade humana, com a criança que foi vitimada, porque sabe que um apelo dramático para uma massa ignorante dá mais feedback nessa busca insana por fiéis para alimentar não as necessidades religiosas, mas os interesses econômicos. Olha, você que está me assistindo, não permita que esses religiosos, falsos profetas, charlatões de meia tigela, bufões fantasiados de arautos da moral, que carregam Bíblia, que essas pessoas interfiram na vida do Estado, tampouco interfiram na sua vida. O Brasil, ele promove a laicidade estatal, exatamente para garantir a pluralidade religiosa. O país se coloca como um Estado que é moderador dessas discussões, porque sabe que se uma religião tomar conta do Estado, as demais sequer terão vez, porque os interesses das religiões são antagônicos. Essa coisa de sincretismo é coisa das pessoas. As igrejas, elas se conflitam, elas conflitam entre si. Vocês pensam que aqueles pastores que foram ao hospital onde se deu o procedimento médico respeitam o bispo de Recife, Olinda, que também viralizou na internet condenando o hospital? Não respeitam, não. Eles não dão o menor crédito. Assim como o bispo de Recife, Olinda, também não dá o menor crédito. Muito pelo contrário, certamente tem ojeriza daqueles pastores que foram ao hospital. Então não deixe que essas pessoas interfiram na sua vida, que eles queiram medir a sua fé, porque ninguém tem régua para medir a sua fé, para medir a minha fé. Eles são portadores, se dizem portadores da palavra de Deus, mas por acaso Deus deu uma procuração para que essas pessoas portem a sua palavra? Não deu, não. Essas pessoas defendem os próprios direitos. Olhe, para cada do Evaristo Arnes, há pelo menos 100 pilantras. Para cada do Helder Câmara, há pelo menos 1000 charlatões. Para cada Dom Casa Dáliga, há 1000 falsos profetas. Para cada Bispo Romero, Dom Romero, para cada Rutilho Grande, para cada Papa Francisco, está cheio aí de enganador profissional. Aqueles deputados pastores que foram ao hospital promover a algazarra, promover o ódio, assediar os profissionais médicos, acusar aquela criança, acusar aquela família da criança, deviam perder o mandato, porque conturbaram o equilíbrio da ordem pública, porque afrontaram direitos legítimos das pessoas envolvidas. Entenda que aquelas pessoas que se dizem portadores da palavra de Deus
usam os seus mandatos da pior forma possível, usam os seus mandatos para atentar contra o direito dos trabalhadores, usam os seus mandatos para atentar contra o direito dos vulneráveis, para atentar contra as maiorias discriminadas, para levantar bandeiras anticivilizatórias. Essas pessoas estão do lado oposto ao seu sempre, mas se apresentam como profetas porque querem o seu voto. Não permita que interfiram nas suas posições pessoais. Não há respeito aos direitos humanos se uma orientação religiosa passar a determinar os padrões da coletividade. É por isso que o Estado é laico. É isso que a gente tem que defender. Há religiosos nesse país que são capazes de aparecer na internet portando fuzis. Há religiosos nesse país que são capazes de aparecer, são capazes de vender semente milagroso contra o coronavírus. Há religiosos nesse país que são capazes de ir a Brasília para rezar de joelhos ao lado de um presidente que sequer consegue falsear um sentimento de consternação com mais de 100 mil pessoas mortas, de brasileiras e brasileiros mortos nos últimos meses por causa de Covid. Afinal, a propósito, onde é que está esse presidente? No caso dessa criança? Cadê a solidariedade do presidente com a família? Não se vê um pio. Tem religioso que é contra o aborto por convicção da própria religião. Tudo bem. Eu me oponho a isso porque eu defendo a autonomia da mulher para decidir sobre o seu corpo, sobre qualquer circunstância, mas eu entendo isso. O direito de cada um pensar o que quer. Mas essas pessoas têm que entender que há parâmetros legais para a defesa e para a promoção daquilo que alimentam. Só que eles preferem apelar para o sensacionalismo porque sabem que dessa maneira conseguem inflamar uma massa profundamente ignorante por falta de informação. O Código Penal brasileiro, no artigo 128.2, permite a interrupção da gravidez no caso de estupro e no caso de risco para a mãe. Eu já comentei aqui. Isto é categórico, há 80 anos. Então não há como acusar de crime quem não cometeu crime. Aliás, é crime acusar de crime aquele que não cometeu crime. Existem as estruturas de calúnia, de difamação, de injúria. Essas pessoas estão cometendo isso. E as sequelas psicológicas dessa criança, e os sofrimentos causados pelos vazamentos das informações, pelo assédio ao hospital, pelo assédio em dizer que essa criança cometeu uma violência contra a vontade de Deus, certamente um herege que vai para o inferno. Você acha isso justo? Você acha que, além de sofrer todo o dano físico e todo o dano emocional por conta da violência em si, do abusador, estuprador, pedófilo, uma criança ainda tem estrutura emocional para sofrer um bullying dessa magnitude? Não só ela, a família também? Olhe, esses fundamentalistas são irresponsáveis. Conturbaram a vida de uma criança, expuseram gratuitamente um corpo médico que estava fazendo o seu trabalho de forma honrada, com a convicção de que estava cumprindo não só as leis, não só a decisão judicial, mas o juramento de Hipócrates. Pessoas que foram para a porta do hospital verborragiar ódio,
promovendo algazarra no ambiente de silêncio, promovendo aglomeração em plena pandemia, quando não se pode aglomerar. Isso não é liberdade de expressão, não, gente. Não é liberdade de manifestação, não. Isso é falta de vergonha na cara. Nós precisamos ter coragem de abrir a boca e falar disso em alto e bom som no Brasil. Essa promiscuidade religiosa, em que essa caça insana aos fiéis, ela é tão concorrida que visa apenas o feedback para contemplar interesses pessoais. Essa coisa está destruindo o Brasil. Sabe o que é que precisa ser feito nesse caso? Precisa ter prisão dura para o estuprador, pedófilo, abusador. Ele precisa pagar pelos crimes que ele cometeu, que jamais serão reparados na vida daquela criança, que dificilmente, aliás, dificilmente não, que jamais restaurará as condições de normalidade emocional por força da brutalidade da violência que sofreu, no ato em si e durante todo esse período. E depois do ato, pela promoção desse ódio todo, que ganhou as redes sociais, que ganhou o apoio do Brasil inteiro, o apoio no sentido contrário, né? Na verdade, a condenação pública, né, de boa parte do Brasil, que atenta contra os marcos civilizatórios. O que tem que ser feito é apurar as responsabilidades do Hospital do Espírito Santo, que não prestaram o atendimento necessário àquela criança no momento em que ela apareceu ali, que descumpriram a ordem judicial, que descumpriram recomendações médicas, que fecharam os olhos para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que descumpriram a lei do país. Por que não realizou a interrupção da gravidez ali? Eles somaram mais 10 dias àquela gestação impossível, que só estancou quando lá em Pernambuco, no outro lado do país, foi realizado o procedimento médico que eles deveriam ter realizado. Eles prorrogaram o risco da criança durante essa gestação impossível. O que tem que ser feito é punir quem vazou as informações sobre a criança, sobre o procedimento no hospital, sobre o dia, sobre o horário. Porque essas pessoas mobilizaram outras que chegaram lá no hospital para promover a algazarra, para tentar invadir, para tentar constranger todo mundo. A criança teve que entrar no hospital dentro do porta-mala do carro. Isso é o que está sendo dito pela imprensa. Para não falar que teve que sair do Espírito Santo para ir para Pernambuco, sair do Sudeste para ir para o Nordeste para realizar um procedimento que deveria ter sido feito no local mais próximo quanto antes, com segurança, com zelo, atenção, solidariedade e carinho. Tem que punir essas pessoas que foram ao hospital, não só esses deputados que têm que perder os mandatos, mas todos aqueles que aglomeraram quando não podiam aglomerar, que não respeitaram o silêncio de um local onde o silêncio é necessário por orientação de saúde, que violaram o direito de outras pessoas com constrangimentos imorais, com imputação de crimes que não aconteceram, que difamaram, que injuriaram, caluniaram, para não falar das ameaças. Tem que punir rigorosamente a senhora Sarah Winter, que cada dia vai se mostrando mais especialista em delinquência digital, tripudia de lei, tripudia de decisão judicial, tripudia do bom senso. Ela que teve prisão relaxada para responder em liberdade contra a investigação de crimes, alguns dos quais já se sabe que ela cometeu, porque ela falou foi abertamente. Quando ela atacou o STF, foi abertamente. Quando ela ameaçou os ministros do STF, foi abertamente. Ela destila o ódio o tempo todo, é abertamente. Não é ninguém que está dizendo, isso é ela que diz. Portanto, ela está em liberdade para responder sobre investigação de crimes, que já se sabe que alguns desses crimes ela cometeu, mas ela insiste em continuar utilizando as redes sociais para divulgar o ódio, para promover
essa eclosão, essa divisão social, esses absurdos que deveriam ser tratados com sutileza, com discrição, com solidariedade. Ela divulgou os dados da criança, ela divulgou os dados do hospital. Ela cometeu mais um delito criminal dentro de uma sequência que já vem sendo cometida. A justiça tem que ser dura com essa senhora. O que a sociedade tem que fazer é apoiar essa criança, é apoiar a família dessa criança, para ela tentar retomar a normalidade de vida dela, que ela jamais retomará de forma integral, mas para quando ela voltar para o ambiente social dela, ela não ser, pelo menos, estigmatizada, para ela ter uma vida escolar sem estar marcada, sem sofrer de forma impiedosa os julgamentos sociais, que já vai sofrer porque está com a vida exposta. Tem que ter solidariedade, tem que ter apoio médico e psicossocial. O que nós precisamos fazer, você que está me assistindo agora, é rediscutir sobre esse estelionato religioso no Brasil. Porque boa parte desses problemas que a gente atravessa tem a ver com isso. Pessoas que interferem sob o argumento de portarem a palavra de Deus na vida do Estado, lá em Angola, estão sendo expulsos. Porque atenta contra a democracia. Porque querem, através da extorsão mais agressiva, que é apelando para o medo, do medo, né, de ir para o paraíso ou de ir para o inferno, né, para conquistar o apoio dessas pessoas e depois utilizar os seus mandatos para construir o Estado do jeito que querem. Isso está errado. Isso precisa ser discutido com urgência, já era para ter sido discutido. A propósito, veja só o caso, uma denúncia de que o Ministério dos Direitos Humanos enviou emissários para a casa da menina, da criança de 10 anos, para tentar convencer a avó de não realizar a interrupção da gravidez. Quer dizer, uma ministra de Estado que, ao invés de se solidarizar com a criança, com a família, determina que uma comissão vá praticar o bullying. Isso é que tem que ser apurado. Isso é que tem que ser punido. Todo apoio a essa criança, todo apoio à família da criança. Parabéns à equipe médica de Pernambuco, parabéns Defensoria, Ministério Público do Espírito Santo, Judiciário do Espírito Santo, que agiram com diligência. Parabéns às mulheres que, consternadas com o fato, compareceram àquele hospital para mostrar uma solidariedade dentro de toda aquela gama de brutalidade que foi orquestrada de forma organizada através da rede social naquele hospital. Eu sou Marcelo Shoa, esse é o canal Direito e Política com Marcelo Shoa. Se você gostou do comentário, curte, divulga, me procure na rede social, no Twitter, no Instagram, eu sou @MarceloShoa_ e no Facebook eu sou Marcelo Shoa. Assina a TV 247, se inscreve no canal de Saber, se inscreve na TV do Habilidoso. Tudo de bom, sucesso, felicidade, paz e saúde para todos nós.